nossa programação especial está o Dr. Calaf, tá? O Dr. Calaf, todos já conhecem, mas eu vou apresentar. Ele foi um dos fundadores do SPR em 1968. Há 40 anos é coordenador da comissão de mamografia da SPR e por mais de 30 anos foi coordenador também da comissão de mamografia do CBR, tá? Então ele vai falar hoje sobre um pouco sobre a história da mamografia, tá bom? Muito obrigada, Dr. Calaf, por aceitar o nosso convite. É uma honra ter aqui o senhor que sempre foi desde a primeira reunião, né? O senhor sempre participou desde a nossa primeira reunião. Muito obrigada, viu? Boa noite, é uma grande honra e um prazer muito grande poder participar do Grupo de Estudos de Mama de Campinas. Meus parabéns à comissão organizadora e também meus efusivos cumprimentos a todos aqueles que aqui estão conosco e as doutoras que incentivam esse progresso na área de diagnóstico mamário. Hoje nós vamos apresentar uma revisão histórica de um método de diagnóstico que tem aproximadamente 107 anos de evolução. É uma apresentação assim até emocionante quando nós analisamos a vida e a história de cada um desses pioneiros. A avaliação das mamas por método de imagem tem sido motivo de uma série de publicações na literatura radiológica. A contribuição internacional e os primórdios do estudo mamográfico traz uma avaliação bastante emocionante. Nós podemos dividir esta evolução inicialmente com a era dos pioneiros, sendo que em 1913, um cirurgião alemão, o Dr. Albert Salomon, publicou uma monografia sobre a utilidade dos estudos radiológicos dos espécies de mastectomia. Então, o Dr. Albert Salomon, nessa época, tinha 30 anos e a descoberta dos raios-x por Röntgen havia sido apenas 15 anos antes. Então, vocês veem que esse cirurgião foi bastante ousado e bastante categórico nessa possibilidade de fazer uma correlação anátomo-radiológica. Seguiram-se trabalhos de vulto com Kleinschmidt, Warren, Vogel, Siebold, Gerson Cohen, LeBorn, Egan, Gallagher, Martin, Dodd, Stratz. Esses foram o grupo dos pioneiros em si. Em 1950, uma renomada patologista, Ellen Ingleby, possibilitou a avaliação da mama e suas variações de acordo com a idade, o estado menstrual, com correlação macro e microscópica com técnicas de cortes histológicos seccionais da mama. Então, o aspecto de entendimento da anatomopatologia da mama foi se consolidando já com a correlação com a patologista. Nessa mesma época, o Dr. Raul LeBorn, famoso radiologista uruguaio, revitalizou o interesse pela mamografia, chamando atenção sobre a necessidade de qualificação técnica para o posicionamento e parâmetros radiológicos utilizados. Ele foi pioneiro na melhoria da qualidade de diagnóstico mamário, com ênfase especial na diferenciação entre calcificações benignas e malignas. Mas o Robert Eager, utilizando filmes especiais produzidos pela Kodak, com técnica de alta miliamperagem e baixa quilovoltagem, estabeleceu um novo patamar de qualificação técnica. O Eagan foi muito importante, porque ele associou o conhecimento industrial que a Kodak forneceu com os filmes industriais de alta resolução. E nessa mesma época, em 1962, esse autor relacionou os primeiros 53 casos de câncer mamário oculto detectado em cerca de 2.000 exames mamográficos na época já. Então, algo assim bastante proeminente, algo bastante qualificador para a consolidação da técnica. Nessa mesma época, John Martin e colegas demonstram que excelentes estudos mamográficos poderiam ser realizados em clínicas privadas. Despertou um interesse muito grande para o Colégio Americano de Radiologia, que estabeleceu o Centro de Treinamento,
que foi o embrião do Comitê de Mamografia do Colégio Americano de Radiologia. A era do progresso técnico teve contribuintes expressivos como Gold, Wolf, Gross e colaboradores. Em 1960, Howard Gold descreve o aprimoramento da xeromamografia, uma nova modalidade de documentação de imagens da mama, utilizando o equipamento Xerox altamente diferenciado. Em 1966, o Dr. John Wolfe apresenta sua grande experiência com o uso da xeromamografia na Universidade de Emory, em Atlanta. Tamanho foi o interesse que o Colégio Americano de Radiologia solicitou a Xerox programas de pesquisas avançadas com o método. E nessa época, então, nós temos a grande contribuição de Wolf, Martin e Gloria Frankel para o desenvolvimento da xeromamografia. Interessante que nessa época o Dr. Wolf já classificava os sinais súteis de câncer mamário e sua relação com a densidade do parênquima mamário, hoje tão bem demonstrado por estudos contemporâneos. Em 1965, nós tivemos um marco extremamente importante, em que o Dr. Charles Gros, de Estrasburgo, desenvolve a primeira unidade dedicada à mamografia com tubo de raio-x de molibdênio e com filtro de molibdênio, sendo o ponto focal de 0,7 milímetros. Com contraste elevado, a possibilidade de radiograficamente fazer a diferenciação entre parênquima, gordura e microcalcificações foi extremamente bem definida. Dr. Gross sempre chamou atenção sobre o potencial do método para o diagnóstico de câncer oculto. Na era moderna nós temos a contribuição de Price, Butler, Ostrom, Becker, Isaac, Moscovitz, Ciclos, Coppens. Agora nós sabemos que aparece um grande número de colaboradores para essa época moderna. Homer e Tabar e seus colaboradores. Em 1970, Price e Butler, utilizando ecrãs de alta definição e filmes industriais, têm grande sucesso com a melhoria da imagem e redução da radiação. E aqui nós temos uma grande contribuição das firmas Kodak e DuPont, desenvolvendo não só filmes especiais, mas também ecrãs de alta resolução. Em 1974, Myron Moscovitz e colaboradores apresentam resultados preliminares sobre o rastreamento mamográfico. Importância de diagnosticar o câncer minimamente invasivo. E em 1977, Ciclos, Cunningham e Genan publicam resultados sobre magnificação. Naquela época, populariza o conceito da unidade móvel de mamografia. Em 1976, Frank Ferris e Steer descrevem sistema de marcação pré-operatório com agulhamento metálico de lesões não palpáveis. Em 1980, Coppens e De Luca introduzem um sistema aprimorado do método, sendo que as agulhas atualmente recebem o nome de agulha de Coppens. Em 1985, aparece o Dr. Laszlo Tabar, da Suécia, descrevendo os resultados obtidos com rastreamento de 134.867 mulheres, entre 40 e 79 anos, a partir de uma única imagem obtida em projeção oblíqua-médio-lateral, verificando a redução de 31% de mortalidade. Tabar desenvolve incansável operosidade científica com inúmeras publicações, conferências e cursos. Também promove cursos na área de epidemiologia, rastreamento, diagnóstico precoce e estabelece novos conceitos em correlação clínico-radiológico-patológica, com avaliação sistematizada de cortes seccionais de espécimes e achados mamográficos. Nessa apreciação, Dr. Tabar teve a grande contribuição do patologista Tibor Todd, que é um dos grandes incentivadores do estudo de cortes histológicos de grandes dimensões para avaliação de extensão do comprometimento tumoral nas mamas. Outros radiologistas também se apresentam com grande posicionamento no ensino e divulgação da mamografia, destacando Eklund, Fake, Alcon, Paulus.
Com relação à evolução técnica, em setembro de 1981, sob os auspícios do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e atendendo ao conceito de especialista em diagnóstico mamário, fica estabelecida a prioridade de investimentos para o desenvolvimento da mamografia digital. Em junho de 1996, a Food and Drug Administration publica instruções normativas com orientação quanto aos ensaios clínicos para aprovação oficial do método. E a partir de 2000, o Senograph 2000D, fabricado pela General Electric, é aprovado para uso clínico. O equipamento é composto por um gerador de raio-x com características semelhantes ao sistema convencional. A grande inovação consiste em sistema automático de controle de qualidade e a substituição do sistema filme-ecrã por um detetor eletrônico altamente diferenciado e eficaz na absorção do feixe de raio-x. Uma estação de trabalho aprimorada completa o equipamento, facilitando a análise detalhada das imagens obtidas e seu posterior processamento por via eletrônica. E atualmente várias empresas se dedicam ao desenvolvimento e comercialização de mamós digitais, sistemas auxiliares de detecção por computador, o CAD, e tomossíntese mamária. Esta aprovada em 2011 pelo FDA. O grande sucesso da mamografia e a implementação do rastreamento somente foi possível graças ao minucioso trabalho, idealismo e grande visão científica desses pesquisadores, que merecem um débito de gratidão que a sociedade deverá lembrar em toda sua magnitude. A bibliografia é muito interessante com relação a esse histórico. Tem a publicação do Radiographics, volume 10, em 1990, e uma publicação no Radiology em outubro, do dia 23 de outubro, no ano 2014. Agora vamos ver a figura desses grandes pioneiros. Aqui nós temos Albert Salomon, em 1913, publicando a correlação de 3.000 casos de espécimes de radiografia, em que ele demonstra a possibilidade do crescimento tumoral, o comprometimento linfonodal e estabelece a possibilidade de correlação de microcalcificações tumorais. Também era um grande cirurgião trabalhando na Universidade de Berlim. E, em 1933, com a chegada de Hitler ao poder, como ele tinha um sobrenome judaico, ele foi simplesmente demitido da universidade. E, em 1939, foi enviado para um campo de concentração em Sachsenhausen, que fica perto de Berlim. É interessante que eu visitei esse campo de concentração, ele está lá como uma memorial dedicado àqueles que sofreram tanto nesses confinamentos. O doutor Albert Salomon conseguiu fugir dos nazistas, conseguiu ser deportado para a Holanda, onde se tornou um professor universitário após 1945. E ele viveu uma vida muito longa. Viveu até o ano 1976, podendo avaliar aquilo que ele, com ousadia, trabalhou inicialmente, vendo o grande progresso evolutivo desse método. Um outro grande colaborador, em 1938, o Dr. Jacob Gerson Cohen, publica artigo demonstrando a possibilidade de correlação radiológico-patológica das alterações mamárias, chamando a atenção sobre a necessidade de evolução tecnológica do método. O Dr. Jacob Gerson Cohen, naquela época, publicou 400 trabalhos científicos com correlação de oncologia, extremamente conceituado, extremamente querido na região da Pensilvânia. Aqui nós temos o Dr. Stafford L. Warren, essa figura sorridente que padronizou a técnica mamográfica em 1939. Interessante que o Dr. Stafford L. Warren era um médico dedicado também à medicina nuclear. E ele, com sua capacidade inovativa, trabalhou intensamente para a padronização técnica da mamografia. E interessante também
que ele trabalhou no projeto Manhattan, em 1943, como médico responsável pelo grupo de indivíduos que lá trabalhavam para o desenvolvimento da bomba atômica. Ele ficou tão impressionado com a possibilidade de resíduos radioativos que trabalhou intensamente para que esses testes atômicos fossem evoluindo de forma significativa a não mais serem realizados. Uma grande contribuição do Dr. Stafford L. Warren na padronização técnica da mamografia. E aqui nós temos o Dr. Raul Leborn, nosso vizinho do Uruguai, brilhante radiologista, que padronizou uma técnica de uma forma bem ordenada. E ele chamava atenção sobre a necessidade da projeção crânio-caudal e da projeção médio-lateral. Senão não haveria possibilidade de localização exata das lesões. Além disso, ele reduziu o nível de radiação secundária utilizando cones e utilizando a compressão para a redução da espessura mamária e mobilizando a mama de forma significativa. Ele estabeleceu a correlação muito nítida dos assados radiológicos entre doença benigna e doença maligna e foi o pioneiro no sentido de chamar a atenção para a diferenciação das microcalcificações benignas com as microcalcificações malignas. Trabalho extremamente muito bem reconhecido em nível internacional. Aqui nós temos imagens originais do trabalho dele, demonstrando a análise de microcalcificações malignas e uma lesão dominante de natureza tumoral na parte de baixo. Então, um trabalho extremamente muito bem dedicado do Dr. Leborn. E aqui nós temos, na época em que nós iniciamos a mamografia, eu trabalhei muito tempo com esse tipo de revelação. Era uma revelação manual. Nós temos aqui a colgadura, ela apreende o filme. Eram filmes especiais, com ecrãs especiais. Eles foram desenvolvidos especialmente pela Kodak, por orientação do Dr. Robert Egan. E nós tínhamos a revelação no revelador, tínhamos a revelação no fixador, depois nós lavávamos o filme, a gente controlava o padrão de qualidade, secava o filme. Era tudo muito interessante, muito inovador para a época, né? Aqui nós temos um grande incentivador e que determinou a possibilidade do estudo inicial para agulhamento de lesão oculta, que foi o Dr. Gerald Dodd, e isso em dezembro de 1965. Agora vem o grande sucesso da mamografia com o Dr. Charles Gros em Starville. O Dr. Charles Gros foi um indivíduo extremamente bem orientado do ponto de vista técnico, padronizando esse equipamento, em que ele não mais utilizava o anode de tungstênio, mas sim o anode de molibdênio e com filtração de molibdênio. A introdução desse conjunto foi fundamental para fornecer feixes de raio-x com ondas adequadas para estudo de partes moles. Então, aqui nós temos uma grande revolução técnica proporcionada pelo Dr. Charles Gros. E aqui nós temos o primeiro aparelho comercial desenvolvido pela CGR, Companhia Generale de Radiologia. Interessante como esse anode de tungstênio, de molibdênio, era fixo, ele tinha que ter refrigeração à água, senão ele não conseguia trabalhar, porque aquecia demais. Como ele não tem refrigeração a ar, era anódio fixo, ele tinha que receber água o tempo todo no cabeçote. Então, esse primeiro modelo comercial desenvolvido pela CGR, recebendo o nome de Cenograph, que significa praticamente fotografia do seio ou pintura do seio, com anode de molibdênio fixo e ponto focal, foi o primeiro aparelho de grande repercussão mundial, trouxe uma avalanche de vendas em âmbito internacional. Foi tão importante o desenvolvimento desse aparelho pela CGR
que no momento que ela entrou em decadência financeira, a General Electric foi lá e comprou a fábrica. Comprou a fábrica, comprou a CGR inteirinha, visando o desenvolvimento desse equipamento. Essa fábrica fica perto de Paris, na região de Versalhes. Muito interessante a visita nesse local. E com relação à xeromamografia. Xeromamografia também foi uma metodologia muito interessante, que teve uma expressão bastante qualificativa na época em que ela foi apresentada nos anos de 1966 até 1970. Ela utilizava a placa de selênia com finas partículas de selênio amorfo, que tinha um carregamento eletrostático. Ficava dentro de um chassi, à semelhança da combinação filme-ecrã. As imagens ficavam latentes nessa estrutura e eram processadas por um sistema de processador. E aqui nós temos o condicionador que carregava as placas do ponto de vista eletrostático. Foi um desenvolvimento tão grande para a época, tão salutar, e naqueles anos chegou-se a ter mais de 2.000 equipamentos de xeromamografia nos Estados Unidos. E a Xerox foi estimulada a desenvolver o departamento Xerox Medical Systems em 1966. E o pioneiro dessa metodologia foi o Dr. John Wolfe. E vocês podem ver que as imagens são imagens bastante expressivas, lindas, com fundo azul, que nós temos uma mama densa, aqui nós temos microcalcificações patológicas, nós temos uma neoplasia com a lesão dominante. Dr. Wolfe apresenta sua grande experiência na 5ª Conferência sobre Mamografia na Universidade de Emory, em Atlanta, em 1966. O Colégio Americano de Radiologia solicita de imediato a Xerox instituição de pesquisas avançadas sobre o método. Muito interessante a documentação que se apresenta, que nós podemos ver. Vejam a alta qualidade dos exames em decorrência da possibilidade da visualização, desde o compartimento anterior até o compartimento posterior. Com a alta resolução espacial e o contraste elevado, nós temos a possibilidade de analisar com detalhes as sutis margens de uma lesão quando nós fazemos a magnificação da mesma. Como ela era impressa em papel especial e toner azul, nós temos essa bonita apresentação. Nós aqui na nossa clínica chegamos a ter um equipamento desse, trabalhamos por alguns anos com um sucesso muito grande na época de 1980 até 1985. E aqui nós temos a fotografia do Dr. John Wolfe, quando ele era mais novinho e depois já de uma certa idade, brilhantemente veio ao Brasil várias vezes apresentar a sua grande experiência, tornou-se um grande amigo nosso. Eu visitei o serviço dele por 2 vezes, onde estagiei, e realmente a possibilidade de ensino dele com resolutividade foi marcante e uma época brilhante do diagnóstico mamário. Aqui nós temos mais uma outra apreciação, demonstrando microcalcificações malignas. Mas tudo tem a sua época. Como surgiu o cenógrafo e como surgiu filmes especiais, houve uma competição muito forte com relação à xeromamografia. Como a xeromamografia trabalhava com equipamento analógico, a parte técnica era complicada e oferecia dificuldades do seu manuseio. Então, a chegada do cenográfico da CGR dominou o mercado. Dominou o mercado, estimulando o progresso, a possibilidade do rastreamento em larga escala. E quem que aparece nesse momento? Aparece o Dr. Philip Strax, de 1963 a 1966, trabalhando com o Health Insurance Plan de Nova York, organizou o primeiro rastreamento não randomizado, utilizando exame físico e mamografia, demonstrando já naquela época que redução de 1/3 de mortalidade das pacientes submetidas ao rastreamento. Então, uma grande admiração pelo monumental trabalho do Dr. Philip Strax também. Olha aqui, nós temos a unidade móvel deles,
naquela época, para exame físico e mamografia, e o grande apreço que todos tinham pelo seu trabalho. Aqui, essa unidade estava sendo proporcionada pelo Instituto Guttmann. E aqui nós temos, então, uma evolução adequada dos exames mamográficos com filmes especiais. Graças ao quê? À evolução do próprio cenógrafo. E aqui nós temos o trabalho do Dr. W.M. Witten, em que demonstra com facilidade imagens sensacionais de mamografia demonstrando lesões. Dr. Witten também demonstrando uma lesão e a sua correlação de infiltração em relação à periferia da mama. Aqui nós temos microcalcificações patológicas. E aqui grandes colaboradores. Então aqui nós temos o Dr. Robert L. Egan, novinho ainda. Foi o padronizador da técnica mamográfica, em que se utilizava também a posição crânio-caudal, a posição médio-lateral e a complementação axilar. Trabalhou intensamente na padronização, teve um relacionamento enorme com a Kodak, que ajudou bastante na evolução do método. Aqui nós temos o Dr. Martin, Dr. Steve Gallagher, Dr. Myron Mascovitz e também o nosso querido Dr. Edward Sickles, que já veio ao Brasil mais de uma vez colaborando para o ensino dessa metodologia. Aqui nós temos o grande incentivador para o agulhamento de lesões não palpáveis, de lesão oculta, que é o Dr. Daniel Coppens, que desenvolveu o método em 1980. E aqui o Dr. Mark Homer, que desenvolve uma agulha com final curvo retrátil, que possibilita o reposicionamento da lesão, se necessário for. Então, os grandes desenvolvimentos foram surgindo ao longo do tempo. Até que o Colégio Americano de Radiologia se viu na necessidade de padronizar e uniformizar a prática radiológica mamográfica para poder estabelecer parâmetros adequados de análise e de confirmação diagnóstica. Em 1980, superando uma série de desafios, culmina com sua primeira publicação oficial em 1993. É um marco no diagnóstico mamário, com léxico e diagnóstico descritivo de imagens com suas características. Proporciona de imediato melhores cuidados ao paciente, melhor controle de qualidade, comunicação padronizada e avanço em pesquisas. E aqui está a publicação inicial do ACR Virades, publicada de acordo com a história. Então, nós temos aqui vários autores que já estiveram no Brasil. Dr. Sickles, a doutora Deborah Ked, a doutora Mendelssohn, o doutor Carl Dorsey, a doutora Carol Lee. Então, indivíduos que marcaram a história na história recente da mamografia. E a evolução do método? Aquele aparelho Senograph, CGR, inicialmente, a GE foi lá e comprou e introduziu uma nova tecnologia, trazendo uma melhoria significativa, já fazendo aplicações de sistemas de computação para o controle da emissão de raio-x. Então, nós temos agora, nesse momento, novos geradores de alta frequência, o anôdio giratório de molibdênio com pontos focais de 0,1 e 0,3 milímetros, grades móveis, sistemas automáticos que avaliam não só a espessura, mas e principalmente a densidade mamária, reduzindo a dose. Aí nós temos as placas de compressão reduzindo a espessura da mama e nós temos a possibilidade de magnificação. Além disso, os filmes especiais aparecem, o ACR Virades nos permite um maior controle de qualidade, nós temos processadoras dedicadas para esse método, e o que nós temos no final? No final nós temos contraste elevado e alta resolução espacial. É isso que nos traz um conforto diagnóstico importante. E aqui nós temos imagens analógicas,
com elevado contraste, boa resolução espacial, como essas apresentadas pelo Dr. Tabar. Aqui nós temos lesões malignas de natureza dominante, aqui as microcalcificações patológicas. Aqui nós temos grande contribuição do Dr. Tabar no ensino do exame mamográfico e essa correlação com os achados anátomos radiológicos. Aqui, então, nós temos uma conjunção de interesse entre o Dr. Tabar e o Dr. Tibor Toth, patologista na Universidade Uppsala, na Suécia. Uma foto do Dr. Tabar, quando ele era mais novinho. Ele também já veio ao Brasil várias vezes. A Sociedade Paulista de Radiologia teve a felicidade de poder convidá-lo há uns 10 anos atrás, e ele fez uma magnífica apresentação de correlação, de ensino, de epidemiologia e de rastreamento. Aí, depois, nós chegamos no ano 2000, o aparecimento da mamografia digital de campo total, essa modalidade aprimorada do estudo mamográfico. E nós temos a grande contribuição da General Electric, o primeiro equipamento digital aprovado pelo FDA no ano 2000. Então, qual é a diferença de um sistema analógico com um sistema digital? Não modifica o posicionamento da paciente, nem a compressão na mama, nem o disparo de raio-x, mas modifica a imagem capturada, que agora é por um detetor digital. Nós podemos fazer a revisão da imagem, nós podemos armazenar essa imagem. Então, nós temos aqui o primeiro aparelho digital Senograph 2000D, desenvolvido pela General Electric. Nós temos o mamógrafo e a principal inovação, o detetor digital, que é um sensor único de fotodiodos em painel de silicone amorfo, que permite a aquisição uniforme da imagem com pixels de 50 a 100 micras. Aqui nós temos o controlador automatizado e nós temos o comando dessa unidade. Interessante que, lançado em 2000, já em 2001, 2002, 2003, os primeiros aparelhos aparecem no Brasil. Em 2004, nós tivemos a oportunidade de adquirir esse aparelho, com o qual nós trabalhamos aproximadamente 10 anos, até que novos equipamentos mais sofisticados surgiram. A imagem é adquirida em menos de 10 segundos, possibilitando de imediato um bom posicionamento. Nós temos um monitor de controle, com controle automatizado de qualidade. Nós temos uma boa apresentação das imagens de imediato, médio, lateral e crânio-caudal. A imagem é transmitida à sala de laudos, analisada em monitores de alta resolução. Tudo isso agora nós já temos por mais de um fabricante, trabalhando exaustivamente na evolução tecnológica desses equipamentos digitais. Então, essas imagens podem ir para arquivo digital, podem trabalhar numa intranet, podem ir para processadores documentados em filme especial e podem ser transmitidas pela internet. E aí nós temos, então, uma facilidade diagnóstica muito grande, né? Alta resolução espacial, alto contraste. Aí nós conseguimos definir de imediato as margens, a possibilidade de invasão que uma lesão tumoral desenvolve. Com essa alta resolução espacial e com esse elevado contraste, a lesão não tem mais onde se esconder. Então, nós vamos achar a lesão no prolongamento axilar, nós vamos achar a lesão no compartimento posterior, nós vamos achar dupla lesão no compartimento anterior, nós vamos achar duplas lesões no compartimento anterior, novamente, compartimento posterior, compartimento posterior. Então, a lesão, atualmente, com o desenvolvimento digital, tornou-se bem mais prático para que possamos trabalhar. E, atualmente, o desenvolvimento tecnológico proporciona mamografias de rastreamento, detectando lesões iniciais antes do aparecimento de sintomas. Nós temos a mamografia diagnóstica, que detecta alterações de lesões iniciais. Nós temos a tomossíntese mamária, que trouxe uma contribuição importante para o diagnóstico precoce das lesões iniciais. Nós temos a ultrassonografia mamária a nosso favor e nós temos a ressonância magnética mamária, que complementa os estudos iniciais,
avaliando a extensão de lesões e muito útil para o diagnóstico de lesões iniciais em pacientes de alto risco. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos toda essa facilidade. Nós temos uma multimodalidade diagnóstica, em que nós podemos fazer uma correlação de localização das lesões, ver a sua extensão, ver o seu comprometimento. Na história da medicina, a mamografia, que tem 107 anos de idade, foi decisivo para influenciar o diagnóstico mamário, mais do que qualquer outro evento das últimas 6 décadas, porque ela proporciona o quê? Um tratamento diferenciado, tratamento personalizado, reduzindo não só a mortalidade, mas e também a morbidade. E esses foram os livros que eu tive a oportunidade de avaliar recentemente para construir essa apresentação. Então, fui rever todo o Radiologic Clinics, que fala sobre mamografia, de 1983 até 1996, o livro do Dr. Witten, de 1969, o livro do Dr. Wolff, de 73, e um livro mais recente do Dr. Tabar. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer complementação. Dr. Khalaf, excelente apresentação, muito rica mesmo, muito interessante. A gente viu até o chat aqui, o pessoal falando muito bem da apresentação, obrigada a todos. O feedback bem positivo. Eu queria abrir para perguntas, alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta, aqui eu estou vendo que a doutora Elvira está aqui também. A doutora Elvira falava dessa xeromamografia, né? O doutor Khalaf, por que ela foi abandonada? Ela foi abandonada por causa de problemas técnicos no condicionador e no processador. Por quê? Eram sistemas analógicos que tinham falhas mecânicas. As falhas mecânicas é que condicionaram o abandono da xeromamografia. E ela não utilizava anódio de molibdênio, usava anódio de tungstênio. E o nível de radiação que a gente tinha na xeromamografia era discretamente maior do que aquilo que passou a ser obtido com o cenográfico do Dr. Charles Gros. Eu acho, assim, pela impressão contemporânea daquilo que nós vivemos, que o que mais trouxe a dificuldade para que a xeromamografia pudesse evoluir foi o fato de filmes especiais terem sido desenvolvidos e o equipamento que o Dr. Charles Gros teve a oportunidade de desenvolver em Estrasburgo e que a Companhia General de Radiologia aprimorou. Eu acho que essa foi a razão que trouxe o desaparecimento da xeromamografia. No Brasil, nós chegamos a ter em torno de uns 10 equipamentos só de xeromamografia, com grandes dificuldades técnicas de manutenção. Então, o método foi praticamente abandonado, porque a mamografia com o cenográfico era muito prática, muito fácil de obter, e as imagens realmente muito bem diferenciadas. Então, Dr. Khalaf, como eu estava comentando, a gente está com a GREMAC, a programação especial, né? E o senhor foi um dos convidados para essa programação especial. E a gente resolveu fazer uma homenagem para o senhor, que a gente vai passar aqui. Eu acho que isso o senhor não sabia. Muito obrigado. Vou seguir um roteirinho aqui. A apresentação do senhor, que foi muito bem feita, ela mostrou o valor de quem se empenhou na história da mamografia, né? Então, a gente seguindo essa mesma linha de agradecer e reconhecer quem trabalhou pela mamografia, assim como na imagenologia mamária, a gente fez um resumo, então, bem rapidamente da sua história na medicina, radiologia, especialmente na radiologia mamária. E para compartilhar também dessa história, especialmente aqui em Campinas, a gente vai ver o depoimento de alguém que, além de um currículo também muito admirável, conhece o senhor há muito tempo. Então, vou compartilhar. Uma surpresa para o Dr. Khalaf. Quem é de Campinas
e não só de Campinas, né? Mas reconhece o prestígio e a importância na história dessas duas pessoas. Uma honra me dirigir ao Dr. Michel Calaf nessa introdução à sua palestra sobre a história da mastologia de Campinas. Inicialmente, tenho dificuldade em chamá-lo de colega, mestre ou amigo, pois em cada uma dessas classificações eu o vejo como um ser humano iluminado, predestinado, íntegro, ético e competente. Durante 40 anos, exerci a atividade docente no Departamento de Toxicologia da Unicamp, ensinando alunos e residentes. E durante todo esse tempo, a pergunta que eu sempre me fazia era a seguinte: quais as qualidades necessárias para ser um bom médico? Obtive a resposta observando pessoas e profissionais. E um dos exemplos foi você, Calaf. Um homem bom, honesto, ético, competente e principalmente um ser humano pleno de compaixão, se comprometendo não só com a doença, mas principalmente com o doente. Verdadeira compaixão. Muitos profissionais da medicina lamentam a perda da compaixão por parte daqueles que a praticavam. A tecnologia e o mercado roubaram a essência do que é curar. O glorioso, o louvável engajamento no amor. Hoje poucos se importam com isso. Quando cuidamos, vemos o amor fluir do paciente a nos invadir. Isso nos estimula. A palavra curar vem de um termo latino, quer dizer cuidar. Portanto, o universo do cuidar é muito maior, é muito mais abrangente do que o de curar. Calaf, a sua importância na mastologia não se resume a Campinas, mas sim a toda a mastologia brasileira e internacional. Importância essa tanto na parte técnica como na parte de formação de especialistas. Você representa um médico verdadeiro, aquele que nos ajuda a cuidar da paciente. A história da mastologia ela se inicia com a descoberta do papel de Edwin Smith, um texto datado do ano 2500 a.C. A mastologia moderna se inicia com a descoberta da mamografia em 1956.
No Brasil, a mastologia, como especialidade, ela se iniciou no INCA no ano de 1957, sendo que em 1959 foi criada a Sociedade Brasileira de Patologia Mamária, em Campinas, com a criação do capítulo campineiro de mastologia pelo professor Pinotti, sociedade, grupo esse no qual você participou e bastante. Calaf, em todos esses movimentos, teve o seu apurado discernimento e seu grande entusiasmo para que a aceitação da multidisciplinaridade dentro da mastologia. Além de oferecer um serviço de alta qualidade à cidade, você colaborou na formação de alunos, residentes e estagiários de várias faculdades de medicina. A sua colaboração permitiu que desenvolvêssemos biópsias de mama, diversas biópsias, agulhamento de áreas não palpáveis, cirurgias conservadoras e as reconstruções mamárias. Quero deixar os meus agradecimentos ao Dr. Calaf por tantos ensinamentos, cooperação no ensino e atendimento de pacientes com doenças mamárias. Tenho a certeza que o agradecimento também é delas. Calaf, obrigado por me ajudar a entender a nova ética da profissão médica. Competência, técnica e capacidade de relação com o doente, baseado na confiança. Calaf, muito obrigado por nos ajudar a cuidar dessas pacientes. Obrigado. Sensibilizado com a apresentação e com esse carinho que vocês me proporcionam. Muito emocionado com tudo isso. Que bom que o senhor gostou. Como o senhor fez a apresentação da história da mamografia, a gente quis fazer a apresentação da história do Dr. Calaf aqui em Campinas. E nada mais justo chamar o Dr. Brenelli, né? Um grande mastologista aqui da cidade, para quem não conhece. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Então, mais uma vez, agradecer a todos, Dr. Calaf e Dr. Brenelli, por ter participado. E lembrando que a gente vai continuar nossa programação especial, dia 6 de julho é a próxima programação, que será uma aula com o Dr. Hélio Camargo, tá? Ultrassonografia mamária em 2020, tá bom? Queria agradecer o palestrante, mais uma vez, o Dr. Brenelli, e a nossa comissão organizadora, a Sandra, a Érica, a Lígia e a Lívia também, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigado. Gente, valeu. Até a próxima. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Aí, Sandra.